Quero compartilhar com você um texto muito especial, uma palavra muito especial que está no livro de 2 Reis, no capítulo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar juntamente comigo, eu quero ler essa história para você e os ensinamentos que nos trazem essa história muito interessante que está aqui no segundo livro de Reis, no capítulo 1, que diz assim: E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: Que há que voltastes? E eles disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei, para que vos mandou, e dizei-lhes: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhes disseram: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Então lhes enviou um capitão de 50 e subiu a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. E disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e os seus 50. Então o rei tornou a enviar outro capitão de 50 com os outros 50. E este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o Senhor: Desça depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Então tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. E eis que fogo do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50, porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei e disse-lhe: Assim diz o Senhor: Porque enviastes mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subsiste não descerás, mas certamente morrerás. Essa história ela é muito interessante, meus irmãos, porque ela vai nos contar um dos momentos finais da vida do profeta Elias. Este fato aqui talvez seja um dos últimos atos proféticos do profeta Elias, antes dele ser arrebatado aos céus numa carruagem de fogo, e antes dele ser sucedido pelo profeta Eliseu. Ele tem este momento aqui com um homem chamado rei Acasias. Ele era filho de Acabe, foi sucessor do trono. Quando Acabe morreu, ele assumiu o trono e ele governou pouco tempo a Israel, porque ele seguiu os caminhos, os ensinamentos do seu pai, que era um homem que não temia Deus, era um homem que vivia distante do Senhor. E Acasias fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor, segundo a Bíblia nos diz. E nesta época, a Bíblia diz que os moabitas, depois de muitos anos que eles eram governados, dominados por Israel, desde os dias de Davi, do rei Davi, os moabitas eram obrigados a pagar imposto para Israel. Eles tinham uma submissão a Israel, tamanha era a influência do governo de Israel na época de Davi. E assim foi no reinado de Salomão e depois dos seus filhos, de todos os seus sucessores, até chegarem a Acabe,
Acabe, ainda os moabitas pagavam a Israel seus impostos, pagavam a sua submissão a Israel. Mas nos dias em que morreu o rei Acabe, a Bíblia diz que os moabitas se levantaram e atacaram Israel novamente. Acasias estava no governo naquela época, e ele, no meio daquela guerra, daquela confusão, ele estava em Samaria, na sua janela real, e ele, num acidente, ele tropeça, cai da janela real, se acidenta e fica num estado grave, e ele pede aos seus servos, não para consultar a Deus, mas para consultar ao Deus de Ecrom, e ele pede aos seus servos: olha, vai até aos sacerdotes de Baal, e perguntem lá se eu vou viver ou se eu vou morrer diante desta enfermidade, diante dessa situação que eu estou vivendo. E quando ele dá essa ordem aos servos para que eles fossem consultar a Baal, ao Deus de Ecrom, então Deus envia um anjo a Elias e fala: Elias, você tem ainda mais uma missão, vai lá falar ao filho de Acabe, este Acasias que acabou de assumir o trono, vai falar com ele, porque ele está indo mandar servos neste momento, ele está mandando servos neste momento para consultar o Deus de Ecrom. Pergunte a ele se acaso não há Deus em Israel para livrá-lo desta situação. E assim ele faz, e os servos voltam ao rei, e o rei é avisado daquela profecia de Elias, daquela palavra de Elias dizendo: acaso não há Deus em Israel? E aí você vai ver a fúria de Acasias contra o profeta Elias. E aqui você vai ver esta fúria representando muitas vezes as tempestades que nós vivemos, as lutas que enfrentamos, as afrontas que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, como em dias como estamos vivendo atualmente. E você vai ver o rei Acasias mandando um capitão com 50 soldados, e aí eles vão abordar Elias uma vez, uma segunda vez, depois uma terceira vez. E aqui eu quero te apresentar o que Deus quer nos falar acerca dessas 3 intervenções das trevas, dessas 3 intervenções de Acasias contra um homem de Deus, contra um profeta de Deus. E isso pode estar representando também as afrontas que você tem vivido. O primeiro capitão que se apresenta com 50 soldados, ele vai dizer a Elias: Elias, venha conosco, porque você vai se apresentar ao rei, segundo a palavra que você deu, você tem que agora comparecer diante do rei. E aqui esta primeira intervenção nos dá a impressão de que aquela primeira proposta seria uma tentação para Elias, para o homem de Deus, porque talvez aquela primeira proposta viesse acompanhada de alguma sugestão do rei, para que o profeta tivesse alguma vantagem, para que ele pudesse de alguma forma interceder a Deus para receber um benefício. Então aparentemente aquela primeira intervenção é uma tentação, e aqui eu quero abrir os seus olhos. Cuidado com aquilo que pode aparentar aos seus olhos alguma vantagem, cuidado com as propostas que podem vir aos teus olhos diante de você, para tirar a tua paz. Na verdade, aquilo que pode ser uma solução momentânea, pode ser um problema lá na frente. Então tome cuidado com as tentações, com as propostas que muitas vezes o maligno vai querer colocar na tua frente, para seduzir o teu coração, para seduzir os teus olhos, para atrair a tua atenção e desviar você dos propósitos de Deus. A segunda intervenção que ele faz, o capitão ele é mais incisivo, e ele vai dizer a Elias: Elias, você deve nos acompanhar urgentemente. Ele põe um tom de urgência, é como se ele quisesse intimidar a Elias, é como se aquela segunda oportunidade que Elias teve, se ele não acompanhasse aquele capitão e os seus soldados, ele seria morto. Era uma maneira do inimigo tentar intimidá-lo, e talvez nesses dias você tenha sido intimidado, talvez o inimigo tenha tentado intimidar você, acuar você, neutralizar a sua fé, fazer com que você não enxergue as grandezas dele. Mas eu quero te dizer que há solução para você, há solução e há esperança para você. Não se deixe intimidar.
Não permita que o inimigo venha acuar você, venha tentar intimidar, enfraquecer a sua fé, desabilitar você espiritualmente, roubar a tua identidade de filho, de filha de Deus. Não permita que ele te oprima e queira insinuar nos teus ouvidos que você não é valioso, você não é valiosa aos olhos dele, que você não é especial para Deus. Não permita que ele traga esta afronta ao teu coração e intimide você. Tire de você aquilo que Deus colocou dentro de você. A identidade que ele conquistou no Calvário, ela é sua, e o inimigo não tem autoridade, não tem permissão, ele não tem nenhuma permissão para tirar isso de você. Esta marca que Deus colocou dentro do teu coração, esta marca que ele colocou na tua vida, é dele, é somente dele, e ninguém poderá apagar o que Deus fez por você, o que Deus está fazendo na tua vida e o que Deus ainda vai fazer na tua casa, na tua família, para a glória dele. Na terceira intervenção, você vai ver que o capitão e mais 50 soldados aparecem diante de Elias. E este último batalhão, ele parece que já está intimidado, porque os 2 primeiros foram consumidos pelo fogo de Deus. Então, quando este último capitão chega na presença de Elias, ele se dobra junto com seus soldados, ele se ajoelha e fala: olha, tenha misericórdia da nossa vida, valorize a nossa vida, nós não queremos morrer como os outros morreram, nós estamos aqui apenas para acatar uma ordem do rei Acasias, nos acompanhe por favor, mas não tire a nossa vida. Parece que depois da tentação, parece que depois da intimidação, quando você persevera, quando você caminha com Deus, quando você não se intimida diante das afrontas, o inimigo ele vai ter que se dobrar diante de você, as afrontas vão ter que se dobrar diante da tua autoridade, diante daquilo que Deus confiou a você. Então creia que diante de você há uma oportunidade tremenda. Ao longo deste dia você vai ter uma oportunidade tremenda de ser um instrumento de Deus, um instrumento abençoador na direção de muitas vidas. Mas creia que na tua direção está vindo coisas que você nunca sonhou. A Bíblia diz que aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, que andam segundo os seus propósitos. E Elias viveu esta realidade, e talvez no seu último ato como profeta, ele viu a palavra profética se cumprir na sua vida, e em tudo que ele interferiu, através da sua influência, através do seu chamado, através da sua consagração diante dos seus olhos. E tudo que começou em Elias não parou em Elias. Tudo que Deus está fazendo em você não vai parar em você. Creia que aquilo que Deus está fazendo na tua vida vai se estender na direção dos seus filhos, na direção do seu marido, na direção da sua esposa, na direção daquelas pessoas que você ama, em tudo que você colocar as suas mãos. Porque Elias, depois de arrebatado, ele viu Eliseu fazer tudo muito mais abundante, tudo em dobro do que Elias tinha feito. Então creia que o que Deus está fazendo em você e através de você vai alcançar horizontes que você nunca sonhou, vai alcançar pessoas que você nunca imaginou que pudessem ser alcançadas. Então creia que o melhor de Deus está por vir na tua vida, se você crer de todo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém.